Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a decisão juristocrática do Supremo Tribunal Federal de ter transformado Jair Bolsonaro em réu por apologia ao estupro. Como é habitual em nossos vídeos, vamos pegar alguns pontos aparentemente desconexos, né? E vamos analisá-los. Jair Bolsonaro já foi condenado em Brasília por conta deste mesmo evento em primeira instância e foi obrigado a pagar uma indenização, se não me engano, de R$10 mil para Maria do Rosário. Já foi condenado em Brasília, preste atenção a isso. Antes deste acontecimento, houve no Rio de Janeiro aquele caso célebre daquela moça que teoricamente foi estuprada por mais de 30 homens. O caso foi tão gritantemente mentiroso e a farsa montada que o delegado primeiro do caso teve que ser retirado e colocar uma outra mulher, uma delegada, dizendo que sim, a menina foi estuprada. Entretanto, os vídeos e os áudios onde a moça convida os homens para uma noitada excepcional, bem categorizada à moda do funk, da periferia, das drogas, do crime e do narcotráfico, foi suprimido. Então aquele cenário de pano de fundo ali foi uma farsa montada. A farsa foi descoberta, e foi descoberta tão rapidamente que o discurso teve que mudar. Tamanha a farsa, ela foi montada de modo tão grotesco que ela teve que ser alterada. Não é? Mas enquanto isto, a mídia diariamente criou uma sequência de programas falando sobre cultura do estupro. Enquanto isto, isso tudo acontecendo aparentemente isoladamente. Enquanto isto, a atual secretária de Direitos Humanos falou que vai rever todas as pautas do aborto, do estupro, da aprovação de menores que o Eduardo Cunha aprovou dentro da Câmara. Pautas que iam contra o Foro de São Paulo. Né? Enquanto isto, o noticiário internacional diariamente vem falando que, dando apoio à causa do Islã, e que quem não apoiar a causa do Islã é considerado islamofóbico. Porque o Islã, inclusive dentro do Brasil, inúmeros indivíduos vêm fazendo a exata apologia e defesa de que as mulheres de todos os kafir, portanto os infiéis, não só podem, como devem ser estupradas. E isto tudo com o apoio integral dos comunistas brasileiros. Integral. Então vejam que aqui nós temos um cenário. Coroando este cenário, rápido, nós temos um fato emblemático. O ano passado, em 2015, o caderno de teses do PT, publicado na internet, visível, portanto, para todo mundo, tinha como meta, como resolução, suprimir do cenário nacional dois indivíduos, Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. É meta do PT tirá-los do poder. Eduardo Cunha, porque ele estava barrando todas as pautas do Foro de São Paulo. Não é porque ele é corrupto, é porque ele estava barrando as pautas do Foro de São Paulo. E Jair Bolsonaro, porque representa o único candidato que pode, no Brasil, levar a ideia de um pensamento conservador. Paralelo a isto tudo, nós temos um outro movimento que está acontecendo dentro da mídia nacional, de uma forma velada e de uma forma não velada. O ataque à pessoa de Olavo de Carvalho. Disparado de todos os lugares. Processos em cima dele, uma sequência de coisas. Não é? Então esses fatos são tidos como fatos isolados. Eles não são fatos isolados. Se vocês observarem, a mídia é que determina quem será caçado e quem não será caçado. Os temas que serão levantados e os temas que não serão levantados. A mídia convencional, não é a mídia paralela. Então essa mídia convencional cria um aparato, e inclusive os juízes do Supremo utilizaram tudo que a mídia vem colocando. Qual é a mídia? A Rede Globo. Tudo que a mídia vem colocando para embasar a cassação, a abertura do processo de Jair Bolsonaro. Então a pauta, quem coloca, são os comunistas, e a mídia levanta simplesmente a bola e começa-se a discutir aquilo ali.
Então vejam vocês que há todo um cenário armado para ir tirando de vez cada indivíduo que significa, ou poderia significar, a defesa peremptória, inabalável, de uma pauta conservadora. Os ataques ao Olavo de Carvalho é coisa de gente grande, não é coisa de gente pequena. Não é? Então, o que está em pauta aqui é outro cenário. Então, essa é uma perspectiva, a destruição da linha conservadora. Como é que essa destruição dos políticos está sendo feita? Através do judiciário. O judiciário não legisla, o judiciário interpreta a lei. Quem legisla é o legislativo. A partir do momento que os juízes do Supremo falam que um parlamentar, a imunidade parlamentar, não permite ao parlamentar falar o que quiser e ter o comportamento que ele quiser, há uma interferência clara, mais uma vez, do judiciário no legislativo. Mais do que a interferência, o judiciário está dizendo que ele agora é que vai pautar o padrão moral e de conduta e de linguagem do legislativo. O mais grave de todo este acontecimento do Jair Bolsonaro é este. Não é a cassação. Porque, a não ser que o cenário brasileiro mude muito, Jair Bolsonaro escapará desta cassação. O que está em curso é a cassação mesmo. Não é? Então, mas o perigoso disto tudo é o Supremo sair, ele já não legisla mais, ele quer fazer leis, e além de fazer leis, o Supremo tomou-se agora como o grande moralista do país. É ele que vai determinar o que o parlamentar pode ou não pode falar dentro do Congresso Nacional. A coisa ultrapassou a gravidade. Ela ultrapassou a gravidade. Não é? Eis o que está em pauta. A criação de um modelo moral e comportamental para um dos poderes da República. E quem vai determinar isto? Exatamente ministros que mentem sendo filmados, como Barroso, por exemplo, durante o processo do impeachment. Ele foi flagrado mentindo, continuou mentindo e foi apoiado por todos os juízes do Supremo Tribunal Federal, que reconfirmaram a mentira e que a mentira dele era perfeitamente válida. Muito bem. O que ficou evidenciado com este problema do Jair Bolsonaro? Que não há movimento conservador no Brasil coisíssima nenhuma. Nunca houve. Porque numa única tacada, um peteleco pequeno, o Supremo Tribunal Federal simplesmente retirou o único candidato conservador que poderia, quem sabe, talvez, disputar as eleições de 2018. Nós já havíamos feito um vídeo dizendo da improbabilidade deste acontecimento, por várias razões. Uma das razões é a proposta do parlamentarismo passar. Ora, dentro do cenário político atual, em que todos os partidos são comunistas, é improvável e é louco pensar que esses partidos que estão aí colocariam, por exemplo, Jair Bolsonaro como primeiro-ministro. Mas parece que o próprio partido do Jair Bolsonaro não está muito preocupado com isso, porque eles estão trabalhando com a provável candidatura em 2018. Ao mesmo tempo, não fazem o menor esforço para implementar, dentro do Congresso Nacional, a agenda que já está disponível lá, que foi construída por Dalma Cortini, que é a agenda que revê o projeto das urnas eletrônicas, que é o grande cerne da fraude eleitoral, o grande problema, o núcleo da fraude. Eles não estão preocupados com isso. Então, uma outra questão, e não é uma crítica, é simplesmente uma observação. O próprio Jair Bolsonaro, ontem, diante deste golpe absolutamente de bufonice do Supremo Tribunal Federal, ele veio a público e estava praticamente pedindo desculpas a Maria do Rosário e pediu ao Supremo para que não o cassasse. Bom, é exatamente num momento desse
em que é preciso que se revele um determinado tipo de força ou de enfrentamento contra esses comunistas criminosos que aparelharam o Estado, não era o momento de Jair Bolsonaro pedir desculpa à nação. Era o momento de Jair Bolsonaro enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo quiser caçá-lo, que o casse. A cassação não significa, em nenhum momento, calar a voz dele. Faz muita falta, no Brasil de hoje, um homem com a verga de Carlos Lacerda. Se Carlos Lacerda fosse vivo, o Supremo Tribunal Federal estaria tendo muito trabalho para lidar com um homem como foi Carlos Lacerda. Agora, o Supremo Tribunal Federal tornou-se o braço armado, ameaçador e cortador de cabeças. Enquanto a população pensa que o PT está fora do poder e que o fato de ter tirado o PT do poder, que o Estado desaparelhou-se, lê do engano. O Estado continua tão ou mais aparelhado como estava, e eles estão encetando um processo de caça às bruxas. Por quê? Porque existe na linha do horizonte do Brasil uma sequência de movimentos que estão lutando contra o establishment comunista brasileiro, trazendo novamente à baila uma pauta conservadora. O que a população deve fazer? A população deve encher a justiça comum de processos. Vamos pegar a grande sabedoria dos senhores juízes comunistas do Supremo Tribunal Federal e utilizá-la a favor da população. Se parlamentares de fato não podem xingar, não podem vilipendiar e não podem fazer apologia a crime, então, povo brasileiro, é o momento de encher a justiça comum de processos contra parlamentares, porque são exatamente esses comunistas que cospem nas pessoas, que xingam, que defendem abertamente ideologias assassinas e criminosas, que defendem ideologias que falam que mulheres de Kafir podem ser estupradas. Esta é a grande diferença entre os comunistas e o suposto movimento conservador no Brasil, que não existe. Os comunistas são organizados, disciplinados e ferozes no combate da defesa da sua ideologia criminosa. Os supostos conservadores, ao primeiro sinal de problema, recolhem-se, acolhem as decisões que vêm dos criminosos e pedem desculpa. Não se organizam, não têm a menor estratégia, não se reúnem e brigam entre si. Tudo que nós não vemos comunista fazer é brigar entre eles. Tudo que essa suposta direita está fazendo é brigar num processo autofágico. Ninguém precisa destruir a direita brasileira. Ela mesma se encarrega disto. Enquanto não surgir um homem como Carlos Lacerda, o Brasil continuará seguindo o rumo que está seguindo. A pergunta é: quem, dentro do Congresso Nacional, é o Carlos Lacerda atual? Ninguém. É um cenário desolador? É. Por outro lado, é o melhor cenário para que o povo entenda de uma vez por todas e para que o povo pare de transferir para congressistas, para pessoas isoladas, para juízes ou para o executivo e sequer para as Forças Armadas, o poder que é do povo. É hora de organizar, é hora de parar de ser pautado pelas pautas da esquerda, é hora de entender com profundidade que o Brasil é um país comunista, sim, e que os comunistas estão agindo, e, sobretudo, é hora de levar a sério o que os comunistas falam que vão fazer. Eles falaram e deixaram declarado que tirariam Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Fizeram precisamente isso. É pouco provável que Jair Bolsonaro saia ileso deste processo.
Muito bem. A pergunta que fica é, na ausência de Jair Bolsonaro, como é que o movimento conservador vai fazer? Certamente vai entrar em desespero e achar que a causa está perdida? Porque somente com Bolsonaro era possível ir adiante? Então, se os conservadores existem, é o movimento de unir firmemente a Jair Bolsonaro, cobrar dele uma atitude não de pedir desculpa, mas sim de enfrentamento, porque se neste momento ele está preocupado com a cassação do seu mandato e não com o estabelecimento de uma posição, porque a partir do momento que ele estabelecer uma posição, a população dará apoio a ele. E a posição, me desculpem, neste momento, não é de acatar esta decisão louca, imoral e ilegal do Supremo Tribunal Federal de transformar Jair Bolsonaro em réu por apologia ao crime. Por tabela, o Supremo Tribunal Federal, com um único tirinho, descredenciou qualquer movimento militar. Criminalizará todos aqueles indivíduos que estão falando de Alberto Ustra. Não é? E, ao mesmo tempo, está defendendo que a pauta que Maria do Rosário defende é verdadeira e fidedigna. Portanto, a pauta que apoia criminosos e estupradores, eis o que está em pauta. É preciso tratar os assuntos com seriedade e parar de agir dentro da superficialidade dos movimentos. É preciso entender o cenário. Né? E entender que o povo tem que retomar o seu poder e não transferi-lo para ninguém. O Estado brasileiro está funcionando, os poderes funcionam, claro, contra o povo o tempo inteiro. Não há normalidade democrática e institucional, coisíssima nenhuma. O Brasil é um país comunista, tomado pelos comunistas, e o pior tipo de comunismo foi instalado aqui dentro graças ao senhor Fernando Henrique Cardoso. O comunismo de Gramsci. Aquele comunismo que é tão terrível, que sequer a população percebe que o país é comunista. Mas o país é comunista sim. E não é preciso mais nenhuma evidência. Nenhuma evidência para ficar claro que o país é comunista. Mas o brasileiro está achando que não é. Enquanto ele acha que não é, todo indivíduo que estiver defendendo uma pauta conservadora será caçado. Vocês já observaram que o próprio Felipe Moura, da revista Veja, já não vem fazendo mais tantas reportagens como vinha fazendo? Vocês já observaram que algumas mídias que eram aparentemente alternativas estão mudando a sua linguagem e atacando pautas conservadoras? A mídia não é simplesmente um organismo ileso nesse processo. A mídia é precisamente a grande cúmplice e o braço operante da instalação do comunismo. Desobediência civil pacífica é o que precisa de ser feito neste momento, além dos apoios ao Jair Bolsonaro e além de cobrar do Jair Bolsonaro uma atitude diferente e de não pedir desculpas para criminosos. É tudo isto que eles querem. E é tudo isso que eles estão tendo. É preciso reagir, e para reagir é preciso conhecimento. E, sobretudo, que essa suposta direita pare de comer-se a si própria. União, estratégia, conhecimento de causa. Sem essas coisas, o apoio de um sistema judiciário eficiente para começar a processar essa gente toda. E financiamento. Sem essas 5 coisas, não será possível fazer absolutamente nada, exceto desiludir-se diariamente, porque o povo acha uma coisa e a realidade é outra. Só se desilude quem não vê de fato a realidade. O Brasil é um país comunista. Entendam isto e, a partir disto, comecem a agir, a unir, a ter estratégia, a buscar conhecimento, a ter financiamento e apoio jurídico. Sem isto, qualquer conversa de saída é impossível. Até mais.